Nos primeiros segundos tudo parece simples, uma história leve, um romance delicado, livros, café quente e olhares silenciosos. Mas por trás dessa suavidade existe algo muito mais profundo, uma jornada sobre recomeços, dignidade e o valor de quem nunca desistiu, mesmo quando o mundo já virou as costas. Romance is a Bonus Book não é apenas uma história de amor. É um retrato emocional de quem precisa reconstruir a própria vida quando tudo parece perdido. Kang Dan já foi uma mulher admirada, inteligente e talentosa, uma redatora de sucesso. Mas o tempo e as escolhas da vida mudaram tudo. Após o divórcio e anos dedicada à maternidade, ela se vê em um lugar cruel e silencioso, o esquecimento do mercado de trabalho. Em um mundo que valoriza currículos impecáveis, o tempo que ela dedicou à família virou um buraco impossível de justificar. E aqui começa o verdadeiro conflito, não é contra um vilão, não é contra outra pessoa, é contra um sistema invisível que descarta quem pausa para viver. Desesperada, Dan toma uma decisão arriscada. Ela mente, apaga partes do próprio passado para conseguir um emprego básico em uma editora. Um recomeço humilde, quase invisível, mas necessário. E é nesse ambiente que a história ganha outra camada. O mundo editorial apresentado aqui não é apenas cenário. Ele funciona como metáfora. Livros sendo escritos, revisados, publicados, histórias sendo recontadas, assim como a própria vida de Dan. Cada página, cada manuscrito, reflete o que ela mesma está tentando fazer: reescrever a própria história. E no centro disso tudo está Chae-Oh, um escritor brilhante, editor-chefe, respeitado, e acima de tudo, alguém que sempre esteve ali. O contraste entre os dois é poderoso. Enquanto Dan luta para voltar a existir profissionalmente, Oh já conquistou tudo. Mas o dorama quebra uma expectativa comum. O poder aqui não é usado para dominar, mas para proteger, apoiar e principalmente esperar. Porque esse não é um romance acelerado. É um slow burn. Um sentimento que cresce em silêncio. Nos pequenos gestos. Nos olhares que dizem mais do que palavras. Na convivência diária. Na admiração construída ao longo de anos. E isso muda tudo. Diferente das narrativas tradicionais cheias de intrigas externas, aqui o foco está no desenvolvimento interno. Não existem grandes vilões manipulando o destino. O maior obstáculo é invisível: insegurança, tempo perdido, medo de não ser suficiente. E é exatamente isso que torna a história tão real. Outro ponto que diferencia essa narrativa é a moralidade. Enquanto muitas histórias valorizam atalhos, aqui vemos o oposto. Mesmo tendo começado com uma mentira, Dan não é retratada como alguém oportunista, mas como alguém que foi empurrada até o limite. E a partir dali, ela reconstrói tudo com esforço genuíno. É um lembrete forte: nem todo erro nasce da malícia. Às vezes, nasce do desespero. Ao mesmo tempo, os personagens ao redor também trazem camadas importantes. Pessoas que amam livros, que respeitam histórias, que tratam palavras como algo quase sagrado. E isso cria um ambiente aconchegante, quase terapêutico. Cada episódio parece um refúgio. A estética contribui para isso. Cores suaves, ambientes acolhedores, roupas elegantes, tudo cuidadosamente construído para transmitir conforto. Não é exagerado dizer que assistir esse dorama é como receber um abraço em forma de narrativa. Mas não se engane pela suavidade. Existe crítica aqui. Existe uma reflexão clara sobre como a sociedade trata mulheres que pausam suas carreiras. Existe um questionamento silencioso sobre meritocracia, sobre oportunidades, sobre o peso do tempo. E talvez seja por isso que essa história toca tão fundo. Porque no fim não é só sobre romance. É sobre recomeçar quando ninguém mais acredita. É sobre encontrar valor em si mesmo, mesmo quando o mundo não vê. É sobre perceber que algumas histórias precisam ser reescritas com coragem. E quando o amor finalmente acontece, ele não vem como explosão. Ele vem como certeza, calmo, seguro, necessário. Se você está procurando uma história cheia de reviravoltas absurdas, talvez essa não seja para você. Mas se você quer sentir algo real, algo que cresce devagar, que aquece, que conforta e que faz pensar, então talvez essa seja exatamente a história que você precisava agora. Porque no fundo, todos nós temos um capítulo que ainda queremos reescrever. E agora me diz,
Você já deu uma segunda chance para a sua própria história. Se esse tipo de narrativa te prende, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai muito além do dorama. A gente mergulha no que essas histórias realmente querem dizer.